Se tu tem uma mãe ou um pai que é complicado de lidar, esse vídeo é para ti. Tem acontecido um fenômeno chamado fenômeno da mãe narcisista ou do pai narcisista, que é basicamente assim, ó, o indivíduo que tem narcisismo, já que é uma patologia, né, o transtorno narcisista, ele tem filhos e ele tem esses comportamentos narcisistas com os filhos. O que acontece? Esses filhos acabam chegando para nós aqui e nós acabamos acolhendo esses filhos, que reclamam assim, cara, eu já fiz de tudo para ter uma boa relação com a minha mãe, com o meu pai, eu busco ser paciente, eu busco fazer o que eles querem, o que eles pedem, mas eles sempre estão me exigindo muito, ou me tratando mal, ou eles dão prioridade geralmente para um irmão meu e não me dão prioridade, sempre estão criticando a minha vida, sempre estão criticando a mim, a minha família, e eu já não sei o que mais fazer, porque eu me sinto culpado de ter um sentimento ruim pela minha mãe ou pelo meu pai. Então, vamos lá. Nós temos na nossa cultura aquele arquétipo de mãe e de pai perfeitos, tá? Que todo mundo tem e que tem como prioridade, como muitas vezes, né, até pessoas mais religiosas têm aquele honrar pai e mãe, que é ótimo, né? Então, tu tem aquela gratidão que é colocada assim pela cultura que a gente tem. Mas o que acontece nesses casos? Nesses casos, esse pai e essa mãe, eles não são o pai e a mãe que muitas vezes tu está esperando que eles sejam e que eles vão ser. Por quê? Porque eles têm uma patologia ali para trás, né? Que é essa mãe narcisista, esse pai narcisista. Então, o que é essa patologia ela vai, o que essa pessoa com essa patologia ela vai ter? Vai ter esses comportamentos, vai ter esse comportamento de agressividade, vai ter esse comportamento de querer se intrometer na tua vida, né? De te botar para baixo, e muitas vezes até ouvi relatos de mães que criaram histórias das filhas, só para vocês terem noção. E como tu lida com isso, tá? A gente orienta esses filhos a entenderem que, primeiro, o teu pai e a tua mãe, eles não vão ser esse arquétipo que tu tá pensando aí, eles não vão ser perfeitos nunca, primeiro ponto. Segundo, tu tem que diminuir danos, né? Porque que esses filhos fazem? Se afastam do pai, e aí o pai e a mãe começam dizer que tá doente ou alguma coisa assim, aí o filho volta e volta com toda a carga, né? Volta com aquela relação muito intensa e aí ocorre o problema e vira um ciclo. Então o que a gente orienta? Que tu tenha um afastamento gradual dessa pessoa, que tu esteja com ela só apenas quando ela precisar, que tu possa entender que muitos dos comportamentos dela não são pessoais a ti, são partes da patologia delas e te blindar. O que é te blindar? É o que a Tariana, num podcast, né, que é uma psicóloga especialista em narcisismo, fala. É usar a estratégia da pedra branca ou da pedra cinza, que é simplesmente assim, como é que tá a tua vida? Tá bem? O que tu fez esse final de semana? Fiquei em casa. Não abrir muito da tua vida, dos teus segredos, dos teus problemas para esse tipo de pessoa, né? Porque muitas vezes os filhos colocam um problema e aí cria um problema maior, porque ou o pai ou a mãe vai tocar nessa ferida quando o filho se afastar, ou quando, enfim, não concordar com alguma coisa. Então criar essa blindagem sem perder a conexão, que é a relação que vocês têm, que é a relação de pai e de filho, e aí tu não vai desonrar teu pai e tua mãe. Tu vai ter o teu tempo, o teu espaço, e não vai deixar que essa patologia ou esses comportamentos te machuquem, né? E te façam te sentir para baixo, certo? Então esse é o manejo que a gente passa assim para os filhos de mães e pais narcisistas, para que possa ter uma relação com esse pai que não é aquele pai ideal, o pai perfeito, o pai que tu vai ter uma boa relação, mas que tu vai precisar adaptar essa relação para que aquilo não te faça mal. Por quê? No final das contas, se tu segue com esses comportamentos, com essa relação, tu vai te sentir mal. A pessoa vai te fazer te sentir mal porque é de praxe desses comportamentos. Vocês querem mais vídeos sobre isso? Comentem aqui embaixo.